Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Esse é mais um vídeo da série sobre Power BI e Project Online. Essa é uma série onde eu tenho tentado explicar e onde eu tenho tentado demonstrar através de exemplos práticos como nós, da posição de gerentes de PMO ou de administradores, podemos criar relatórios e dashboards que possam obter dados do Project Online e ajudar a nossa empresa a entender como está o portfólio do nosso portfólio de projetos, né? De maneira que a gente possa tomar decisões estratégicas, de maneira que a gente possa tomar decisões baseadas nos dados e na saúde do nosso portfólio. Esse é o terceiro vídeo da série e eu estou trazendo aqui dessa vez um exemplo, né? Eu quero trabalhar com vocês em como a gente pode montar um relatório no qual a gente consiga visualizar a consolidação dos status. Nesse exemplo, eu estou mostrando aqui status de prazo, estou concentrando em status de prazo, mas a gente poderia também falar um pouquinho sobre status de custo, status de trabalho, enfim, quais são as variações que a gente tem, qual é o tamanho dessas variações e qual é o impacto dessas variações no nosso cronograma. A ideia final, no final desse vídeo, né, a gente vai aprender como criar um relatório parecido com esse, onde a gente possa visualizar aqui o status consolidado de prazo, dos nossos projetos, do nosso portfólio de projetos, analisar também o status de prazo por departamento, então eu consigo saber aqui qual é a performance de cada um dos departamentos e posso também saber qual é a performance que eu tenho com relação aos gerentes de projeto. Tá? Aqui eu tenho uma lista de projetos, né, com as datas de término da linha de base, ou seja, o término planejado e o término efetivo do projeto, o tamanho das variações. Então eu consigo aqui rapidamente entender quais são os projetos que eu tenho problemas, né? Se eu focar nos projetos que eu tenho desvio de prazo acima de 10%, por exemplo, eu consigo rapidamente entender como é que esses projetos estão distribuídos através dos departamentos, através dos gerentes de projeto e consigo saber também quais são os projetos. Então isso aqui para uma tomada de decisão, para a gente poder entender a saúde do portfólio é bem interessante. Então, se você quiser aprender como fazer esse tipo de relatório aqui, usando dados do Project Online no Power BI, esse é o momento, vamos junto, vamos trabalhar para construir esse relatório. Bem, então uma coisa muito importante que a gente precisa saber, antes de começar de fato a colocar a mão na massa, é quais são os dados que a gente está usando nesse relatório e como essas informações estão estruturadas. Então, a princípio, para que a gente consiga criar um relatório que permita a construção de informações ou a disponibilização de informações nas quais a gente consiga ver o desvio de prazo, nas quais a gente consiga calcular desvios, né, variações, eu preciso usar basicamente dois datasets lá do Project Online. Então, eu estou coletando aqui informações da tabela Project Baselines, e aqui eu tenho a lista de todos os dados que eu peguei de lá. E também estou coletando informações da tabela Projects, que tem essas informações aqui. Na descrição do vídeo, eu vou deixar toda essa informação, né? Então, eu vou colocar quais foram os campos que a gente trouxe, tanto da tabela Project Baselines quanto da tabela Projects. Daí, na hora que você estiver fazendo a sua experiência, na hora que você estiver criando o seu dashboard, o seu relatório, você não vai precisar se preocupar em saber quais foram os campos quais são os campos que eu preciso trabalhar. Uma outra coisa importante também é assim, o ambiente que eu uso aqui como demonstração, por mais que ele possua algumas configurações adicionais, eu não estou usando nenhum campo que não seja um campo padrão do Project Online. Então, eu não estou usando nenhum campo personalizado, não estou usando nenhum campo customizado. Todas as informações aqui são nativas. Então, se você estiver aí trabalhando dentro do seu ambiente, você consegue chegar exatamente no mesmo resultado que eu cheguei aqui. Tá bom? Uma coisa adicional para a gente finalizar aqui essa parte de introdução é que é muito importante que você garanta que quando os dados tenham sido trazidos, né, do Project Online para o Power BI, então quando você tem aqui as suas duas tabelas, a Project Baselines e a Projects, é importante garantir que elas possuam um relacionamento entre elas. O relacionamento ele vai se dar através do campo Project ID. Tá? Então, se eu clicar aqui em Manage Relationships, dentro do meu Power BI, eu vou ver que existe um relacionamento entre a tabela Project Baselines, o campo Project ID, e a tabela Projects,
o campo Project ID também, tá? Então, é muito importante que que essas duas tabelas estejam conversando, que elas possuam um relacionamento, justamente pelo fato de que a gente vai precisar obter informações da tabela Project Baselines na tabela Projects, ok? Bom, então para a gente poder começar a construir aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é obter informações que permitam que a gente compare o que foi planejado com aquilo que está sendo executado. Tá? Então, toda a informação de planejamento ela está disponível aqui na tabela Project Baselines. E toda a informação de execução ela está disponível aqui na tabela Projects. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na minha modelagem de dados, tá? E vou clicar aqui na tabela Projects. Eu quero visualizar todas as informações da tabela Projects. Dentro da tabela Projects, eu vou precisar pegar algumas informações que pertencem à tabela Project Baselines. Então, eu gosto de usar bastante uma função do Power BI chamada Related. Essa função related, o que ela permite que a gente faça? Ela permite que a gente busque em outra tabela informações que nós gostaríamos de disponibilizar na tabela atual. Desde que as duas tabelas possuam um relacionamento, a gente consegue fazer isso de maneira tranquila. Então, vamos lá. Eu preciso pegar aqui agora duas informações que têm como origem a tabela Project Baselines e preciso trazê-las para a tabela Projects. Essas duas informações são o Project Baseline Finish Date, que é a data de término da linha de base, né, de cada projeto, e eu também preciso buscar o Project Baseline Duration, que é justamente a duração planejada de cada um dos projetos. Então, para que a gente possa criar aqui as nossas duas colunas personalizadas, eu vou clicar aqui em Modeling e vou clicar em Nova Coluna. Quando eu clicar em Nova Coluna, eu vou dar um nome, né, dessa coluna que eu estou criando. Então, a minha coluna aqui, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. A minha coluna, ela vai se chamar Baseline Duration. Então, eu vou manter aqui basicamente o mesmo nome, Baseline Duration. E aí, quando eu for determinar qual que é a fórmula que busca essa informação, ou seja, a fórmula que vai alimentar a nova coluna Baseline Duration, eu vou usar a função Related do Power BI. Quando eu dou um related aqui e abro parênteses, o que ele faz? Ele já consegue enxergar quais são basicamente os relacionamentos existentes, né? Então, ele já entende que há um relacionamento entre a minha tabela Projects e a tabela Project Baselines e já oferece para mim os campos que estão disponíveis na tabela Project Baselines. Então, nesse caso, como eu preciso buscar a informação da linha de base, da duração da linha de base, né? Eu vou pegar aqui o Baseline Duration. Pego o Baseline Duration, fecho parênteses, dou Enter. Aí a minha coluna está criada. Então, eu vou ter uma nova coluna aqui chamada Baseline Duration. E ela está indo buscar lá da tabela linha de base. Agora, a gente precisa criar uma segunda coluna, a gente precisa trazer uma segunda informação lá da outra tabela, que é a data de término da linha de base. Então, eu vou criar uma nova coluna de novo. Deixa eu dar um zoom aqui. O nome da minha coluna vai ser Baseline Finish Date. É claro que aqui eu poderia chamar a minha coluna com o nome que eu quisesse, né? Poderia chamar de término da linha de base, não teria problema nenhum. Mas eu vou chamar de Baseline Finish Date só para manter aqui uma lógica e uma estrutura de nomenclatura, né? Vou manter um padrão. Então, eu vou lá e vou buscar lá dentro da tabela Baseline, né? O Project Baseline Finish Date, essa é a informação que eu preciso. Vou dar Enter aqui. E a informação vai estar lá, eu vou ter as duas coluninhas criadas. Então, tirar o zoom. Tenho aqui as duas colunas que são oriundas lá da linha de base, tá bom? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir qual que é a variação de prazo, né? Eu preciso criar um campo que, aqui no meu caso, o nome desse campo vai ser status de prazo, porque eu preciso descobrir qual é o percentual de desvio existente, e aí, quando eu descubro o percentual de desvio existente, eu vou determinar algumas faixas. Então, no nosso caso fictício aqui na nossa empresa, nós vamos falar o seguinte: eu vou comparar
qual é a variação, qual é o percentual de variação, e toda vez que esse percentual de variação for acima de 10%, então eu vou ter um resultado que vai ser desvio acima de 10%. Toda vez que eu fizer essa análise e o desvio for entre 1 e 10%, então o resultado apresentado vai ser desvio entre 1 e 10%. E assim sucessivamente. Aqui, então, a gente está trabalhando com basicamente duas faixas, né? Desvios acima de 10%, desvios que estão entre 1 e 10%. Você pode ter também situações que não haja nenhum desvio, por exemplo. Então, eu também tenho cenários que eu tenho projetos que não tem nenhum tipo de desvio de prazo. Então, eu preciso criar uma fórmula que faça toda essa análise, que entenda todo esse contexto e que me entregue os resultados que eu preciso. Para isso, vou criar uma nova coluna. Deixa eu expandir aqui, porque eu acho que a gente vai precisar de mais espaço, e vou dar um zoom para a gente poder trabalhar melhor. Então, o nome da minha coluna personalizada aqui vai ser status prazo, tá? Vamos colocar aqui na frente. E agora a gente vai começar a determinar qual que é o status prazo. Bom, como a gente vai ter, basicamente, como eu havia comentado, três possíveis variáveis, né? O desvio acima de 10%, o desvio entre 1 e 10% e o sem desvio, ainda tem mais uma outra que eu estava esquecendo aqui, que é a possibilidade dos projetos não terem linha de base. Então, se o projeto não tem linha de base, nenhum cálculo tem que ser feito. Mas, enfim, para que a gente consiga fazer todo esse cálculo, para que a gente consiga fazer toda essa análise, eu vou precisar usar a função if, que é como se fosse a função C, né? A função if ela vai permitir que eu comece a fazer as minhas análises. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é se existe linha de base salva. Então, para que eu possa saber se existe linha de base salva ou não, eu vou pegar o campo baseline finish date, tá? Opa, tem que digitar direito aqui, né? Baseline finish date. E aqui é uma coisa interessante, tá? Todas as vezes que a linha de base não está salva, o valor do baseline finish date é vazio. O Power BI entende isso daí como zero. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso fazer a seguinte afirmação. Se o campo baseline finish date for igual a zero, toda vez que esse campo for zero, significa que a linha de base não foi salva. Então, eu vou trabalhar com essa condição. Se o baseline finish date for igual a zero, então a minha resposta vai ser sem linha de base. Então, vai ser uma informação simples. Você olha o campo baseline finish date, se esse campo for igual a zero, você vai me dar como resposta sem linha de base, ou seja, eu estou convertendo aí um número para um texto. Primeira análise foi feita, então aqui eu garanto que eu vou fazer análise e vou descartar caso sejam encontrados projetos que não tenham linha de base. Depois eu tenho que continuar fazendo análise, e aí foi aquilo que eu falei, né? Eu vou comparar aqui com base na variação do término, variação percentual do término. Então, eu vou precisar de uma nova função if dentro do Power BI, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro o finish variance, tá? O que é o campo Finish Variance? Todas as vezes que há uma variação de término num projeto, essa informação ela fica armazenada nesse campo, Project Finish Variance. Então, imagina que eu tenho um projeto lá no meu portfólio que tem 10 dias de variação. Então, eu planejei executar esse projeto, teve algum problema, aconteceu alguma coisa, e aí eu tenho 10 dias de variação. Esses 10 dias de variação, eles ficam armazenados dentro desse campo, Project Finish Date. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Project Finish Date e vou dividir pelo Baseline Duration. E aqui, para ficar claro por que a gente está fazendo isso, por que eu estou dividindo pelo Baseline Finish Duration? Porque o Baseline Finish Duration é onde eu armazenei a informação de qual era o planejamento de duração daquele projeto. Então, imagine o seguinte cenário. Eu tenho um projeto que tem uma variação de 10 dias. Aí eu olho e falo assim, olha, mas qual que era a duração planejada? A duração planejada eram, por exemplo, 100 dias. Então, eu planejei que o projeto aconteceria em 100 dias e hoje, então, essa informação de planejei que o projeto aconteceria em 100 dias, ela está armazenada aqui no Baseline Duration, né?
E aí eu estou olhando para o projeto hoje e vejo que existe uma variação de 10 dias, ou seja, essa informação está armazenada no Project Finish Variance. Então, se eu pegar esses 10 dias que eu estou perdendo, né, que está variando, e dividir pelo baseline duration, ou seja, dividir pelo que eu planejei, eu consigo descobrir exatamente qual que é o percentual de variação. Tá? Então, é por isso que a gente vai fazer essa conta aqui. Essa conta, se eu fizer desse jeito, ela vai me trazer o resultado em decimal. Então, eu quero transformar no número inteiro, eu vou multiplicar isso por 100. E aí, vou falar, olha, se você pegar, fizer essa conta, e essa conta for maior que 10, então, se a variação do término dividido pela linha de base, pela duração da linha de base, vezes 100, transformei no inteiro. Se esse resultado for maior que 10, então, isso significa que nós temos um desvio acima de 10%. Ok? Muito bem. Agora, a gente tem mais outras duas possibilidades. A gente tem a possibilidade do desvio estar entre 1 e 10%, e a gente tem a possibilidade de não existir nenhum desvio. Então, para que a gente possa excluir essas outras duas possibilidades que ainda existem, eu vou criar mais uma vez a função if aqui, vou criar mais uma função if. E aí, a gente vai lá e vai falar basicamente a mesma coisa, né? Se o meu finish variance dividido pelo meu baseline duration vezes 100 para transformar no inteiro. Se esse resultado for maior que zero, então, o que vai acontecer? O desvio está acontecendo entre 1%, voltou lá para a esquerda, entre 1% e 10%. Tá? E se o valor não for maior do que zero? Então, se eu olhar lá o meu desvio, e o meu desvio for zero ou menor do que zero, significa que não tem nenhum desvio. Então, o que me sobra aqui é justamente essa informação, né? Sem desvio. Se a gente for analisar a fórmula, deixa eu fechar aqui todos os ifs e dar um Enter. Se a gente for analisar aqui a fórmula, como é que ela está construída? Se a data de término da linha de base for igual a zero, não temos linha de base. Se o Project Finish Variance, né, a variação do término, dividido pela linha de base, for maior do que 10, então o nosso desvio é acima de 10%. Aí a gente vai para o último pedaço ali da nossa fórmula. Se a variação do término dividido pela duração da linha de base for maior que zero, então significa, é maior que zero e menor que 10, né? Então o desvio está entre 1 e 10%. Caso contrário, a gente não tem nenhum tipo de desvio. Então, aqui a gente tem o status de prazo, e aí a gente vai visualizar que eu tenho vários projetos em linha de base, tenho projetos com desvio, tenho projetos com desvio acima de 10, tenho projetos com desvio entre 1 e 10%, então eu tenho vários diferentes cenários aqui dentro. Tá? Eu vou criar ainda mais outra fórmula, mais outras duas fórmulas aqui, só para a gente poder finalizar essa parte e ir lá para os nossos dashboards. Tá? Então, eu vou criar mais uma outra coluna customizada e eu preciso fazer uma quantificação de projetos, né? Então, eu vou criar uma coluna aqui chamada quantidade e essa quantidade vai ser 1. Ou seja, eu quero que o Power BI atribua o número 1 para cada linha da minha tabela, de maneira que eu consiga numerar os projetos, né? Eles vão ser sempre 1, né? E quando eu fizer isso, eu vou ter condições de basicamente somar ou fazer contagem dos projetos lá no meu portfólio. Tá? Então, todo projeto aqui vai receber o número 1 só para que eu possa depois fazer a soma. E vou fazer mais uma outra fórmula, que é um campo que eu vou chamar de possui desvio. Tá? Que chama-se possui desvio. O que é esse campo possui desvio? Lá dentro da minha relação, lá dentro do meu relatório, eu quero saber o seguinte, possui desvio. Eu quero fazer assim, ó. Eu quero dizer, olha, quantos projetos eu tenho no total no portfólio? Vamos imaginar, 10 projetos, 20 projetos, 30 projetos. Ok, desses 10 projetos, quantos têm desvio? 1, 2, 3, 4, 5? Então, eu preciso descobrir essa informação. Para isso, eu vou criar uma função if e vou fazer uma função simples. Eu vou falar para ele o seguinte, ó, se o finish variance for maior que zero, então
1. Ou seja, ele vai contar, ele vai atribuir o número 1, ou seja, para fazer uma contagem toda vez que o campo finish variance for maior que zero, ou seja, toda vez que eu tiver alguma variação. Caso contrário, zero. Né? Então, se não tiver, se o campo não for maior que zero, significa que não tem desvio. Não tem desvio, não precisa contar nada. Dessa maneira, eu consigo contar quais são os projetos no meu portfólio que possuem algum tipo de desvio. Ok? Então, uma vez que eu tenho todos esses dados aqui, todas as fórmulas estão disponíveis, e aí vou lembrar aqui mais uma vez que na descrição do vídeo eu vou deixar todos os essas fórmulas, né? Vai ficar lá toda a sintaxe para que vocês possam utilizar aí como referência. Agora basta que eu volte aqui para minha área de relatório, daí eu posso começar a montar o meu dashboard, né? Posso começar a montar meu relatório. Então, por exemplo, eu quero saber quantos projetos eu tenho e colocar o desvio. Eu quero organizar eles de acordo com o seu desvio, de acordo com o seu status de prazo. Então, o que eu poderia fazer? Aqui no meu Canvas, aqui na minha área de relatório, posso clicar aqui em status de prazo, ele vai trazer todos os status que eu tenho e aí eu uso a quantidade para quantificar. Então, eu tenho um projeto com desvio acima de 10%, 5 projetos com desvio entre 1 e 10%, 22 projetos sem desvio e 7 projetos sem linha de base. Eu vou escolher aqui a melhor visualização, por exemplo, eu vou usar o Tree Map nesse caso, tá? E aí, quando eu usar o Tree Map aqui, eu tenho o resultado. Eu acho que eu fiz uma atualização do meu portfólio, só que eu não fiz um refresh dos dados. Deixa eu dar um refresh aqui para ele atualizar, porque eu acho que os dados vão ser um pouquinho diferentes. Eu dei uma melhorada aí na visualização. Vamos só ver se ele atualiza e mostra aqui o resultado que eu tenho agora. Então, ele está atualizando lá. Isso, melhorou. Então, aqui eu tenho uma visualização que me mostra projeto sem desvio, projeto sem linha de base, desvio entre 1 e 10%, desvio acima de 10%. Agora, basta que eu utilize as ferramentas do Power BI para formatar as visualizações, né? Por exemplo, as cores de dados. O desvio entre 1 e 10% está incorreto. O desvio entre 1 e 10% deveria ser vermelho e o desvio acima de 10% deveria ser, aliás, deveria ser amarelo esse e o desvio acima de 10% deveria ser vermelho. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui, eu quero mostrar os data labels para que eu possa saber quantos projetos eu tenho de acordo com cada cenário. Eu quero mudar o título do gráfico também. Eu vou chamar esse título de status de prazo consolidado, né? Por exemplo, vou colocar aqui a cor da fonte branca e o fundo preto. Então, eu posso começar a montar o meu relatório, posso começar a montar aqui a maneira como as informações vão ser distribuídas, né? Por exemplo, agora eu quero saber o status de prazo por departamento. Então, eu posso vir aqui, selecionar o departamento, o meu Project Departments aqui, cadê ele? Project Departments está aqui. Posso combinar essa informação numa visualização, por exemplo, como essa, que é a coluna 100% empilhada, e posso pegar aqui o status de prazo e a quantidade. Né? Se eu pegar o status de prazo, ele teria que entrar aqui como legenda. Aí, olha que legal que fica. Eu tenho aqui o meu status de prazo, então eu consigo saber como cada departamento está performando. Né? Posso voltar lá, claro, e posso determinar que, por exemplo, a legenda vai ser exibida abaixo, né? Então, vou colocar aqui bottom. Vou trocar também aqui o título, para que o título seja status de prazo por departamento, por exemplo. E aí eu posso trocar aqui as cores, né? Posso colocar a cor da fonte branca com a cor do fundo preta. Enfim, aí é mais uma questão de determinar como que você quer exibir os dados dentro da sua empresa, né? Eu posso, por exemplo, criar um outro gráfico aqui que me mostre o status de prazo por gerente. Então, eu vou colocar um outro gráfico aqui e vou falar o seguinte, olha, eu quero descobrir qual que é o status de prazo, mas eu quero saber essa informação por gerente de projeto, que é o meu Project Owner Name aqui. E o meu Project Owner Name tem que ser mantido aqui e o status descer para a legenda. Então, eu vou, inclusive, classificar essa informação por quantidade. Então, eu consigo saber, olha, Lídia é a pessoa dentro da minha empresa que tem o maior número de projetos. E, dentre
todos os projetos que ela tem, aqui é o desvio, né? Ela tem poucos projetos com desvio, na verdade, né? São 2. Então, eu consigo ir lá depois e, claro, aplicar as formatações, determinar aqui como que eu vou organizar a minha informação, como que eu vou organizar o meu relatório. Tá? Então, aqui eu posso colocar legenda, eu posso colocar os data labels aqui que eu gosto, que vai me indicar quantos projetos cada um tem. Eu posso determinar aqui status de prazo por gerente. Eu posso colocar aqui a fonte branca e o fundo preto. Enfim, eu posso fazer todas as formatações que eu quiser aqui dentro do meu relatório, tá? Uma outra coisa legal também que eu queria mostrar é, eu tenho aqui a quantidade, né? Então, se eu colocar aqui a quantidade, ele vai me dar um relatório, uma visualização em gráfico, eu posso mudar aqui, por exemplo, para card. Então, eu tenho 33 projetos dentro do meu portfólio, por exemplo. Esse é o número de projetos do portfólio. Aí eu posso vir aqui e mudar o título, né? Colocar o título quantidade de projetos, por exemplo, tá? E aí olha só que legal. Nós construímos aquele outro campo, né? Deixa eu colocar uma borda aqui também para ficar melhor. Nós construímos aquele outro campo que é o campo possui desvio. Então, eu tenho 33 projetos dentro da minha base, né? Quantos possuem desvio? Algum tipo de desvio. Então, eu posso vir aqui e colocar essa informação como card. E aí, eu sei que são 10 projetos com algum tipo de desvio de prazo. Pode ser que seja maior do que 10%, pode ser que seja entre 1 e 10%. Eu não estou focando aqui em qual é o tamanho desse desvio, eu só quero saber se existe desvio ou não, né? Então, eu vou colocar aqui projetos com algum desvio de prazo. Vou colocar aqui a cor branca, a fonte preta e a borda cinza, como é o outro. E aí a gente consegue montar aqui todas as nossas informações, a gente consegue montar o nosso relatório da maneira que for mais conveniente. Poderia montar aqui do lado uma tabela, né, onde eu tivesse, por exemplo, o nome do projeto, onde eu tivesse o nome do proprietário do projeto aqui, que é o gerente, né? Onde eu tivesse a data de término da linha de base, por exemplo, né? E eu pudesse comparar a data de término dessa linha de base com a data de término real do projeto. Então, aqui eu tenho o Project Finish Date, né? Não Finish Variance, Finish Date. Project Finish Date. Cadê você? Ah, não trouxe essa informação. Tudo bem, depois a gente traz aqui a data de término do projeto. Mas enfim, você entendeu aí, vocês entenderam qual que é o objetivo. E aí, baseado nisso, eu posso vir aqui e começar a aplicar filtros, né? Então, por exemplo, eu quero ver todos os projetos da área de operações. Bom, ó, projetos da área de operações, 3 projetos sem desvio, 2 com desvio, e está dividido assim, né? Os 2 que têm desvio pertencem ao Daniel e ao Rafael. Aliás, desvio não, sem linha de base, perdão, não estava olhando direito. Se eu pegar aqui, por exemplo, projetos da área de vendas e marketing, aí a distribuição é melhor. Há 4 projetos sem desvio, 2 projetos com desvio entre 1 e 10%, 2 projetos com desvio acima de 10% e um projeto sem linha de base. Quem que está gerenciando esses 2 projetos com desvio acima de 10%? É a Lídia. Quem está gerenciando o projeto que ainda não tem linha de base? É o Daniel. Então, de 9 projetos da área de vendas e marketing, 4 possuem algum tipo de desvio. Então, é muito legal porque a gente começa a ter a oportunidade de brincar com as informações, né? A gente começa a ter a oportunidade de trabalhar com o Power BI em conjunto com o Project Online e consegue de fato extrair informações que façam sentido, que nos ajudem a tomar decisões estratégicas, que nos ajudem a entender como é que está a saúde, como é que está a performance do nosso portfólio de projetos. Então, era esse o assunto que eu queria tratar aqui nesse vídeo de hoje.
Espero que você tenha gostado. Se você ainda não conhecia o canal, ou se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever aqui, porque a gente tem aí muita coisa, muito conteúdo para ser compartilhado, relacionado a Power BI, relacionado a Excel, relacionado a Project, enfim, há uma série de coisas aí que a gente vai falando. Deixa o seu comentário, queria saber o que você achou desse vídeo, se é relevante para o seu trabalho, se vai fazer diferença, se você vai poder usar isso daí no seu dia a dia. E também fica à vontade para mandar sugestões de temas aí, de tópicos que talvez sejam interessantes que você queira conhecer um pouco mais, tá bom? Obrigado e vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima.